a militância, ela faz parte, ela é parte da razão do meu viver. Mas a fotografia é a razão do meu viver. Fotografar é uma coisa muito interessante, né? Porque o momento ele torna-se intemporal. Ele é passado, ele é presente e ele é futuro, ao mesmo tempo. Eles vieram de Minas, o Januário, com o irmão dele, que também é uma pessoa de referência no Brasil, né, no Rio de Janeiro, o Silvio Aleixo, um grande intérprete. Eu tenho muita saudade, porque a gente era uns irmãos colados. Muito colados. Sabe? Mamãe morreu, nós ficamos juntinhos. O Silvio tinha 18 anos quando mamãe morreu e o Silvio ficou tomando conta de nós 4. Porque é uma família negra, é uma coisa muito séria. Januário foi um irmão excelente, excelente mesmo. Ele fugiu de casa para o Rio. Eu falo assim, Janu, como é que você chegou no Rio? Ele nunca contou. Ele falava, não, sabe como é que foi? Eu fui lá no trem, aí entrei dentro do trem, o trem foi andando, e aí eu fui pegando carona num trem, não sei o quê. Isso é cinema, cara, isso é uma história, puxa, que valoriza muito o cara. E aí eu passei a amá-lo, sabe? Devido a todas essas vicissitudes, e ele com grande coragem, né, embarcou nesse trem com o mineiro, né? Lá na capital de Minas, e desembarcou aqui, cara, sem pai nem mãe, e se fez na vida. Aí quando nós viemos para cá, ele aí foi morar com a gente na Tijuca, aí juntou todo mundo. Encontramos a Lélia Gonzalez, que era nossa vizinha ali. Hoje a Lélia Gonzalez, ela é a Lélia Gonzalez, não é que ela virou, mas ela apareceu como Lélia Gonzalez, mas pra gente, primeiro que ela é tia Lélia, e segundo, ela é... Meu pai e minha mãe se conheceram por conta dela, né, que eles moravam... Minha mãe morava com ela, era aluna dela, com um outro amigo. Morava assim, final de semana, ia pra casa dela fazer grupo de estudo, aquela coisa, e o meu pai morava com os meus tios no apartamento em frente, se não me engano, na Rua do Matoso, né, na Tijuca. Meus pais se conheceram dentro da casa da tia Lélia. E aí Januário, porque a gente tinha se conhecido, e de vez em quando ele vinha visitar a gente em casa, né? E foi numa hora dessa que ele veio visitar a gente, que a gente um dia resolveu ir pro cinema junto, porque tinha assuntos juntos, Januário sempre gostou de jazz, né? E o jazz que eu conheci foi sempre com Januário, né? Enfim, e aí um dia a gente foi pro cinema e depois carimbamos. A Ana, quando chegou uma época, Ana trabalhava, aí falou com ele, você vai estudar sua foto que eu vou segurar a família. A Ana sempre foi uma guerreira. Aí ele começou a estudar. Estudou na rua com o Jorge Rax, estudou aqui em casa nos livros. Naquela casinha lá de 2 quartos, antes da gente ter filho, ele já fez um laboratório, já começou a revelar fotografia ali, e com o olho que ele tinha, né, ele não só tinha olho de olhar o que ele vai fotografar, mas ele tinha olho de produzir. E eu acho que até o trabalho publicitário dele carrega essa marca, né, e ele gostava de falar esse tipo de coisa, inclusive. Carrega essa marca dele esse diferencial dele, né? Que é também de produzir um tipo de crítica, que também é de fazer um registro de algo que ninguém quer registrar, né? Vamos lá. Outra vez, todo mundo rindo. Isso. É a última foto. Ô Gil, olha pra mim aqui, ó. Mais uma que termina pra África, Nigéria, soft drink, Guaraná, Brahma. Bolo da Irante. Hã? Bolo da Irante. O bolo, movimento negro brasileiro.
Os salgadinhos foram feitos por negro, o bolo foi feito por negro, a luz foi feita por negro, os modelos são negros, o assistente é negro, a produtora é negra. Em suma, o movimento negro brasileiro exporta a arte para a África. E a militância mesmo veio nos anos 75, né, 1975, quando começaram as reuniões no Afroasiático da Cândido Mendes. E dali Januário falou com Lélia, e dali já falou com Zezé, e ali já foi falando com os pretos todos que a gente conhecia, né? Nós tivemos experiência nesse aspecto, assim, conjunta, na gestão do IPCN, eu diria, entre vários trabalhos que nós tivemos, estar junto para assumir uma entidade que foi criada a partir da própria dinâmica social da vanguarda negra daquela época, né? Negros em movimento. Não existia um movimento negro, mas negros em movimento. Eu, Januário e o Romão, também falecido, assumimos a direção do Instituto de Pesquisas Culturas Negras. Por que ele é uma entidade interessante? Porque ele foi criada numa articulação dessas pessoas em movimento com uma fundação interamericana que mobilizou uma verba essa que veio para que comprássemos uma casa. Essa casa foi comprada com essa verba, ela não tinha um dono, o dono passou a ser o movimento negro, uma coisa inédita na história assim, social da mobilização negra. Para nós, convergente de diferentes origens, Januário, Romão e eu, assumir a presidência daquela casa em 88, foi um momento assim de exercício de utopia. Nós falamos, vamos fazer dessa casa, nesse momento, algo nunca feito. Esse era o projeto. Né? E fizemos. Estava preocupado com questões muito do nosso povo, assim, né? Do povo negro. E eu acho que todos os outros temas acabam sendo variações desse grande tema. Eu posso estar falando assim meio, né, de maneira irresponsável, porque eu não sou nenhum estudioso da obra do Januário, mas a impressão que dá é que tudo que ele trabalhou varia em cima desse grande tema da reconfiguração do povo negro. E aí você pode botar, tá bom, mas pode pensar na família, aí pega o Morro do Salgueiro, pode pensar na cultura, na arte, né? E aí, sem dúvida, podem falar o que quiser, mas o grande trabalho dele, para ele, eu acho, era o carnaval, porque ele gostava de carnaval. Ele encontrou, inclusive, uma maneira de pular carnaval, que foi fotografando. O barato dele era essa intersecção entre cultura e luta política. Muito importante para nós, um registro da nossa resistência. E é isso que Januário faz. Nossa conquista na Serra da Barriga, quando a gente vai nos anos 80, para registrar o Quilombo dos Palmares, mostrar a inteligência da comunidade negra no sentido de escolha de um lugar muito pouco acessível e que dava uma plenitude para a gente de rios, de espaços de circulação, e inclusive a própria estrutura dos diferentes mucambos que constituem o Quilombo, nos dão toda uma noção de proposta inteligente, de processo democrático, de troca de experiências entre os diferentes quilombos, de parlamentarismo, de muito conhecimento técnico sobre a natureza, as florestas, os animais, e a preservação dos alimentos e do cuidado com a terra. E tudo isso é muito registrado por Januário Garcia. Ele deixou uma obra acabada, uma obra acabada no sentido que ele tem um acervo que é um conjunto que faz sentido,
sabe, que é único, e que tem algumas ideias, que tem algumas, como eu falei no início, tem algumas teses, dialoga com outros acervos, com outros artistas. O arquivo do Januário Garcia, ele está presente não só no Instituto Moreira Salles, mas também no arquivo Edgar Lowenroth, da Unicamp. A gente tem uma parceria, porque é um arquivo que reúne não só a documentação fotográfica, mas também toda uma documentação que o Januário acumulou ao longo da vida, com cartazes, folders, cartas, atas de reunião do movimento negro, objetos de campanha. Então é uma série de documentos muito vasta e que estão presentes nesse outro arquivo e que a gente vai trabalhar em conjunto, né, pela integralidade e pelo diálogo entre a obra fotográfica e a obra documental que o Januário reuniu. E ele, quando tomava suas posições, né, era um rochedo. Isso eu sentia nele. Mas as vezes que nós encontramos, depois que eu o descobri, foram coisas muito carinhosas que eu tive com ele. Sabe, quase como se fosse um irmão. Certamente um irmão pela mesma causa, né? Com maneiras diferentes de atuar. Sim. É isso. Tem diversos fotógrafos e fotógrafas que se inspiraram no Januário, que aprenderam com ele e que começaram a criar suas próprias poéticas, né, imagéticas. A nossa compreensão está ligada diretamente ao que nós aprendemos a conhecer. Então, eu só reconheço o que eu aprendi a conhecer. E é importante que a gente possa ter um homem negro como Januário, que tem uma visão de dentro para fora da comunidade negra, sendo participante e, ao mesmo tempo, aquele que registra as participações com uma visão de resistência, com uma visão de luta, com uma visão de coerência grupal. E esse aquilombamento está muito presente em todas as suas obras. Saio dessa dizendo que tive ao menos um amigo com o qual eu dividi parcela significativa da minha experiência profissional, da minha experiência como pessoa, como ser humano, e da minha experiência como político. Foi o único militante que atravessou e fez o assentamento desse atravessamento. É um atravessamento com assentamento. Né? Então, isso aí para mim, com poucas palavras, né? É uma tentativa apenas de dizer o indizível, né? Porque essas coisas não tem como dizer. Como é que você encontra pessoas, né? Sem que você... E foi uma coisa construída sem nenhum planejamento a longa distância. Era no fazer possível, capaz de realizar aquela imaginação, né? E são experiências que a gente não vai ter nunca mais. Bate outra vez com esperança o meu coração, pois já vai terminando o verão, enfim. Volta ao jardim, na certeza que devo chorar, pois não sei se tu queres voltar para mim. Queixo-me as rosas, que bobagem, as rosas não falam, simplesmente as rosas exalam o perfume que roubam de ti. Devias vir
para ver os meus olhos tristonhos. E quem sabe sonhava meus sonhos, por fim, devia ver